Bom dia, mais uma manhã com Cristo se iniciando. Hoje, dia 16, sábado, 16 de janeiro de 2021. Então, nós vamos ler a mensagem de hoje do nosso querido Emmanuel, Motivos para o Socorro aos Maus, que está no Reformador, de junho de 1966, página 122, e foi publicado também no livro Bênção de Paz, editora GM, capítulo 28. Então vamos nessa, para que a gente possa fazer depois alguns comentários acerca dessas colocações do nosso querido Emmanuel. Todo aquele espírito interpretado como sendo maus são irmãos nossos, criaturas do Criador, quanto nós mesmos, credores de auxílio e consideração. A maldade, em muitos casos, provém da ignorância que compele o ser a comportamento infeliz, reclamando assistência educativa. Às vezes, a crueldade não é senão doença catalogável na patologia da mente, agravada em muitas ocasiões por influência obsessiva, solicitando ajuda curativa ao invés de punição. Muitos criminosos são companheiros que não resistiram às tentações trazidas de existências passadas, em cursos em faltas das quais somos passíveis em nossa atual posição de consciência, endividadas perante a lei. O malfeitor, no cárcere ou em cumprimento da pena que lhe foi culminada, é semelhante ao enfermo no hospital ou em tratamento adequado, requerendo compreensão e apoio fraterno. Ninguém experimenta alegria ante as vítimas do mal, como ninguém sente prazer diante do vizinho que a molesta e perturba. Mas, assim como o doente do corpo exige medicação, o doente da alma requisita socorro. Tanto quanto não será possível prever a extensão do incêndio, sem medidas que o combatam, ninguém pode acautelar-se controla o alastramento do mal sem a colaboração do bem que o elimine. Quando a pessoa conhece as próprias responsabilidades e pratica o mal, mesmo assim, entreguemo-la a si mesmo, convencidos de que essa pessoa carregará no subconsciente a dor da culpa, até que se liberte pelo sofrimento da sombra em que se envolveu. Situemo-nos em lugar dos nossos irmãos caídos e verifiquemos que eles precisam muito mais de assistência que de censura. Quando as circunstâncias nos impeçam o abraço fraternal imediato aos que nos feriram, não nos esqueçamos de que, ainda assim, ser-nos-á possível auxiliá-los sempre através da oração. O Emmanuel, continuando o tema, do amar aos inimigos, vem trazendo mais uma reflexão aqui para nós, os motivos para socorrer os maus. Porque muitas pessoas acreditam que os maus não devem ser socorridos, devem ser punidos, devem ser eliminados, alguns que são partidários da pena de morte, que devem ser eliminados da face da terra, como se, eliminando o corpo físico, se elimina o indivíduo, esquecendo-se da existência espiritual. Então, diante das colocações do nosso querido Emmanuel e dos postulados doutrinários que nos prova com bastante veemência que a vida não se extingue no corpo com a morte física, o indivíduo permanece, a sua consciência, o espírito permanece. E aí, desprovido do corpo físico, muitas vezes vai encontrar oportunidades de fazer o mal com muito mais veemência. Então temos que ter, antes de tudo, consciência desse ponto. E depois lembrar que, como nos diz o próprio Emmanuel, todo aquele espírito interpretado como sendo maus são irmãos nossos. Somos filhos do mesmo Deus, o Deus único. Somos criaturas do Criador, como eles também o são. E somos credores de auxílio e consideração, como eles também são. A maldade, gente, em muitos, como fala o Emmanuel, provém da ignorância que compele o ser a comportamento infeliz, reclamando assistência educativa. Aí entra o ponto crucial, educação. Se o indivíduo comete o mal,
Está patente, é claro isso. Ele é um ser que vive ainda envolto na ignorância. Ignorância das leis divinas, ignorância do que é certo e o que é errado. E aí, qual é o único caminho capaz de acabar com a ignorância? A educação. Temos que caminhar cada vez mais no campo da educação. Porque o campo da punição, se faz necessário, não podemos esquecer, um indivíduo, por exemplo, que é nocivo à sociedade, ele precisa ser retirado do convívio com a sociedade, colocado de alguma forma recluso, para que lá, em condições adequadas, humanas, tenha condição de repensar as suas atitudes e se reformar, recebendo inclusive a educação. Os processos educativos têm que estar presentes nas áreas onde o indivíduo vai pagar as suas penas. Os presídios, né, que são muito comuns no nosso mundo. Se nós apenas jogarmos eles lá como um amontoado de gente numa escola onde ele sai pós-graduado em violência, em maldade, em roubo e tudo mais, o papel não estará completo. A obrigação é educar, e a gente tem que sempre olhar pelo campo da educação. Uma criança, um filho nosso, que comete erro, a gente coloca ela definitivamente dentro de um quarto e nunca mais deixa ela sair por 20, 30 anos, ou coloca de castigo, às vezes sim, e introduz métodos educativos para que ela compreenda o tamanho das consequências das atitudes que ela está tomando. Se só prendermos, não serve de nada. Se educarmos, estamos a passos largos de melhorar a humanidade. Então a gente tem que olhar com isso com bastante clareza, com bastante tranquilidade. Vamos olhando aqui mais algumas frases do Emmanuel para que a gente possa fazer alguns comentários. Vamos lá. Às vezes a crueldade não é senão doença catalogável na patologia da mente. Ainda tem isso. Tem pessoas que são enfermas da mente, gente. É o campo psicológico, psíquico. E isso leva o indivíduo a atitudes impensadas. Temos que analisar as situações por vários pontos de vista e não radicalizar. Vamos seguindo. Muitos criminosos são companheiros que não resistiram às tentações trazidas de existências passadas, incursos em faltas que somos passíveis em nossa atual posição de consciência endividada perante a lei. Todos nós trazemos ainda os resquícios do passado. As nossas consciências ainda são pesadas, ainda temos costumes, ainda temos vícios morais que precisam ser combatidos. E isso muitas vezes vem à tona. E pela nossa fraqueza, pela nossa falta de perseverança, a gente cede a essas tentações, a esses impulsos e cometemos erros. Os nossos irmãos também. Está certo o que eles estão fazendo? Não. É o correto, por causa disso, tirar a vida deles, tratá-los como párias da vida? Não. Vamos entrar com os processos educativos, como eu vim falando aqui. Continuando. O malfeitor, no cárcere ou em cumprimento da pena que lhe foi cominada, é semelhante ao enfermo no hospital ou em tratamento adequado, requerendo compreensão e apoio fraterno. Olha só, o indivíduo que está lá no presídio, o indivíduo que está cometendo erro, ele tem que estar sendo visto como um enfermo da alma, da mesma forma que o enfermo do físico, ele é colocado no hospital para receber o tratamento adequado e muitas vezes orientações quanto à reeducação dos seus hábitos para que não volte a enfermar. No lado psíquico, no lado da alma, precisa ser feito da mesma forma. Precisamos interná-lo no hospital adequado, que seriam as áreas onde ele sofreria suas penas, os presídios, e lá oferecer a educação, as orientações adequadas para ele reorganizar a sua vida e deixar de cometer os erros. É assim que tem que ser.
Ninguém experimenta alegria ante as vítimas do mal, como ninguém sente prazer diante do vizinho que a molesta e perturba. Mas, assim como o doente do corpo exige medicação, o doente da alma requisita socorro. Temos que socorrer. Palavra-chave aqui, educação e socorro. De quanto não será possível prever a extensão do incêndio, tanto quanto não será possível prever a extensão do incêndio, sem medidas que o combate, ninguém pode acautelar-se contra o alaçamento do mal sem a colaboração do bem que o elimine. Gente, se existe um foco de incêndio e você não o combate com os meios adequados, o incêndio vai se alastrar e ninguém sabe quais são as consequências, até onde ele chegará. E o mal no mundo é da mesma forma. Se nós não entrarmos com os meios adequados do bem, o mal vai se alastrar de tal forma que as consequências serão imprevisíveis. A gente tem visto aí, por exemplo, a divulgação que foi aí maciça da aprovação do aborto num país vizinho nosso. Isso nada mais é do que permitir que o mal se expanda. De que maneira vamos combatendo isso? Através do esclarecimento, da educação, de levar o Cristo para o coração das pessoas, de mostrar que a vida começa na concepção, de que todos têm direito à vida. É um direito pétreo. Está nas leis divinas. Se não agirmos assim, não vamos, de forma alguma, alcançar o equilíbrio e a evolução da nossa humanidade. São reflexões profundas, importantes, que precisamos fazer. E que esse sábado seja mais um dia de reflexão. O Manhã com Cristo tem essa proposta, de levar reflexões. Não temos aqui a pretensão de mudar todo mundo, mas levar as pessoas a pensarem, porque através do pensamento, das reflexões, elas vão encontrar seus caminhos, vão ver o que é melhor para elas e para a humanidade. Ficamos por aqui. Agradecemos a sua presença. Se você gostou, dê seu like, compartilhe nas suas redes de WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Se inscreva no nosso canal para que a gente possa ter um crescimento aí do nosso canal, e isso favorece o Facebook, o YouTube, quer dizer, a propagar isso, a levar para mais pessoas. Quanto mais pessoas clicam lá que gostou, mais ele oferece a outras pessoas. Isso é importante. É importante para que a gente consiga melhorar aí as questões da humanidade nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Até amanhã, se Deus quiser.